Segundo livro de Reis, o capítulo é 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Segundo Reis 4, 38 a 41. Aqueles que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou esta planta em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, há veneno nessa panela, há morte nesta panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. Ele colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Já não havia mais perigo no caldeirão. Que Deus abençoe sua palavra. Eles estavam reunidos e de repente deu fome em todo mundo, deu uma fome geral. E ordenaram para que alguém fosse trazer ali um alimento, um ensopado. A gente não sabe se era mandioca, a gente não sabe se poderia ser uma ervilha. Eu não sei quem gosta de sopa de ervilha. Aliás, eu conheço uma pessoa. Eu não sei o que eles iriam fazer ali, se era alguma sopa. Mas alguém pediu: olha, vai ali na floresta, pega ali aquela planta, nós vamos fazer uma sopa bem gostosa. E a pessoa obedeceu, foi lá na floresta, pegou, colocou no manto, trouxe, fez o caldeirão, fez aquela sopa. Quando a primeira pessoa deu a primeira colherzada, quando os homens que estavam ali deram a primeira experimentada, alguém gritou. E gritou o que mesmo? Tem morte na panela. Em outras traduções, tem veneno nessa panela, não comam. E aí Eliseu, ele vai, pega um pouco de farinha. Isso te lembra alguma coisa nessa manhã? Ele pega um pouco de farinha e ele joga farinha em cima daquele ensopado que estava envenenado. Ele joga farinha e fala assim: podem comer, não há mais perigo. Essa é uma história registrada no segundo livro aos Reis. Ela tem muito a ver com aquilo que nós estamos vivenciando no nosso tempo. O perigo de se envenenar com as coisas da vida, até mesmo com os alimentos de hoje em dia. É engraçado que depois de 48 anos, 47 anos, eu fui entender que eu precisava mudar a minha alimentação. E às vezes eu fico chateado porque eu não me atentei para isso antes. E agora está todo mundo na missão fitness. Lá em casa, eu e a pastora, a igreja inteira, está todo mundo vivendo um oásis, uma novidade de vida. Está todo mundo se alimentando melhor. Eu já estou evitando os torresmos. É uma dificuldade. A mão da gente vai ali, mas eu não posso me alimentar assim. E aí eu começo na ginástica, e quando não tem, eu começo a dar chute. A gente está na hidroginástica,
A gente está se movimentando. Eu sou o mais novo lá na hidroginástica, eu não estou nem aí. O que mais me admira é ver uma senhora de 80 anos ali naquela ginástica, na hidroginástica, se movimentando. Eu fico perguntando, olha, já era para ela estar descansando, mas não. Ela está lá porque ela quer viver mais. Ela mudou a qualidade de vida, ela mudou a alimentação. E nós estamos precisando mudar a nossa qualidade de vida, mudar a nossa alimentação, tomar cuidado com aquilo que nós estamos comendo, tanto no mundo material, quanto no mundo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, isso não é regra e isso não é doutrina. Lá em casa tem uma televisão, mas já faz mais de 30 dias que eu não vejo um programa sequer. Não está me fazendo falta. Estou lendo um livro, está me edificando melhor, estou trabalhando no site da rádio, estou fazendo coisas melhores, mas eu não me alimento mais daquilo. Eu tenho que tomar cuidado daquilo que entra na minha casa. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa manhã. Abram a Bíblia também em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Há um texto e eu quero lê-lo com você. Você que está em casa, acompanhe conosco. Eu quero louvar pela vida de cada um que sempre assiste as mensagens ao vivo e gravado também. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Provérbios 18, 21 diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse texto está dizendo que a língua, ela tem poder para gerar vida e para gerar morte. E você já parou para pensar que é uma grande verdade? Quantas tragédias acontecem na vida por causa da língua? Você já parou para imaginar quantas mortes já não aconteceram porque alguém chegou no ouvido e falou assim: eu vi a sua mulher, eu vi aquele cara mexendo com seu filho, eu vi um negócio assim, o cara foi lá, pá! Essa questão de ideologia, essa questão também política, quantas pessoas não mataram outras porque uma defendia um lado, o outro defende o outro lado, essa polarização, tudo por causa da língua. É a língua que está gerando vida, é a língua que está gerando morte. E devido à importância desse assunto, eu quero trazer, debaixo da presença do Espírito Santo, eu quero falar sobre 5 venenos. 5 venenos que a língua pode produzir para que nós possamos nos proteger deles. Quem deseja se livrar de veneno nessa manhã, diga: eu quero. Quando você faz isso, você profetiza, sabia? Você lança uma semente: eu quero. E hoje nós vamos falar sobre isso. A nossa língua precisa gerar vida, mas existem venenos que estão caindo na nossa sopa, que estão caindo na nossa boca, que estão caindo na nossa mente. E o primeiro veneno que a gente tem que se proteger, que a gente tem que se livrar, que a gente tem que sair fora, é a fofoca. Abra sua Bíblia em Levítico 19, 16. Laura, abra na versão NVI, por gentileza. Levítico 19, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre esse veneno chamado fofoca. Está escrito assim: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Há uma outra tradução, ARC, Almeida, Revista e Corrigida, que vai dizer assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Mexeriqueiro é fofoqueiro. Não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Primeiro veneno que a gente tem que tomar cuidado é fofoca. Isso tem que sair da nossa vida, do nosso prato. Isso tem que sair da nossa casa.
Quais podem ser os efeitos da fofoca na vida de uma pessoa? A fofoca, ela pode gerar uma confusão, ela pode gerar um mal-entendido, a fofoca, ela pode gerar uma contenda, uma discussão, ela pode gerar até mesmo uma inimizade. Você conhece alguém, ou já ouviu falar de algum caso, que uma pessoa parou de falar com a outra por causa da fofoca? Olha aí. Tem pessoas que pararam de falar porque fizeram uma fofoca. Tomaram desse veneno. E esse veneno, de vez em quando, ele tenta entrar na igreja, ele tenta entrar nos grupos. Por isso que você precisa alinhar a sua vida à presença de Deus. Por isso que você precisa buscar na fonte. Pergunte ao seu líder de célula, pergunte aos seus pastores. Não saia acreditando em tudo que vão falando, em tudo que vão dizendo por aí. Vá na fonte, amém? Segundo veneno que muitas das vezes cai na nossa sopa, cai na nossa vida e pode nos matar, é o veneno do julgamento. Mateus capítulo 7. Esse texto é um pouco grande, mas eu quero lê-lo com você. Mateus, você que está em casa, capítulo 7, dos versículos 1 ao 5. Diz assim, na versão NVI: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A palavra aqui é: não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que você julgar, você será julgado. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida que você, fariseu, hipócrita, usar, será usado também contra você. O julgamento, gente, para mim, ele é como um bumerangue que a gente lança. Quem conhece um bumerangue? Não é muito da nossa época, né? Os mais novos não sabem. Bumerangue é um instrumento que você joga e ele dá uma volta muito grande, ele vai cortando o céu e ele volta até onde você volta à sua mão. Às vezes nós percebemos algumas pessoas assim, legalistas, muito legalistas, com determinadas situações, com a vida das pessoas. Legalistas em uma, mas quando se trata da sua família, ou da sua esposa, ou do seu filho, não falam nada. Olham a roupa dos outros, mas não olham da esposa, ou vice-versa. Olha a roupa do marido, mas não olha a roupa da... E aí vão julgando, vão criando julgamentos, se acham os doutores da lei. Arrumam um motivo para dizer: olha, esta questão aí de Bíblia no celular, se tornam julgadores. Cuidado, da mesma medida que você julga, você também será julgado. Eu não posso julgar o meu irmão, o que eu posso fazer é ajudá-lo. É dizer: irmão, o que eu posso ajudar você? Mas quando eu julgo, eu estou lançando o bumerangue, porque eu também estou suscetível a errar. Todos nós erramos aqui, amém? Amém. Todos nós erramos. Mas nós não podemos trazer para nós o título de julgador. Eu não gostei daquele culto. Eu não gostei daquela música. Eu não gostei daquela fumaça. Eu não gostei daquela pregação. Eu não gostei daqueles jovens. Querido, o culto não é para você, o culto é para Deus. Você não tem que gostar mesmo não. Porque nada é para você, é para Deus. Terceiro veneno que a gente tem que tomar cuidado: murmuração. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10.
vai dizer assim: não se queixem, como algum deles se queixaram. E olha aí, e foram o quê? Meu Deus, aonde está escrito isso mesmo? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, não dá para esquecer. Olha o que Paulo está contando para a igreja. Ele está conversando com a igreja. Ele está dizendo para a igreja: parem de se queixar, parem de murmurar, porque algum deles se queixaram. Paulo está se referindo ao povo lá do Velho Testamento. Quando Deus dava tudo, estava conversando agora com Augusto sobre isso. Deus dava tudo, Deus fazia o maná cair do céu, Deus providenciava a salvação, Deus salvou a família de Noé, Deus fez Moisés atravessar o mar, Deus fez tantas coisas, mas ainda assim o povo murmurava, e a murmuração, ela irrita Deus. A murmuração é um sinal claro de ingratidão de um filho de Deus. E como nós podemos combater a murmuração? Alguém sabe me dizer? Demonstrando gratidão. Deus, muito obrigado por esse calor. Mas eu não gosto de calor. Mas Deus faz tudo no tempo certo. Eclesiastes vai dizer que há um tempo para todas as... Então Deus fez as estações, Ele fez a primavera, Ele fez o outono, Ele fez o inverno, que eu amo. Pastor, mas é ruim sentir frio, mas Deus fez tudo a seu próprio tempo. A Bíblia vai dizer que há tempo de se abraçar e tempo de deixar de se abraçar. Por isso nós temos que combater a murmuração, agradecendo a Deus. Agradecendo ao Senhor: Pai, muito obrigado, porque hoje eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho um ovo. Deus, muito obrigado, porque eu tenho uma igreja que se preocupa. Muito obrigado, porque eu tenho um discipulador que me ajuda. Muito obrigado, porque eu tenho obreiros que são fiéis. Muito obrigado, porque eu tenho ovelhas obedientes. Deus, muito obrigado. E a gente tem que começar a criar a cultura da gratidão. Você pode colocar a mão em quem está do seu lado, fazer um carinho no ombro dessa pessoa e falar assim: eu estou adorando quem está assistindo isso em casa. Amém. Glória a Deus, amém. Quarto veneno que nós temos que tirar do nosso prato, que a gente tem que tirar da nossa vida, que a gente tem que sair, é a mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quem comete mentira é filho do diabo. Quem se mete em mentiras, sempre estão falando mentiras maiores para cobrir as outras mentiras. Mas deixa eu te dar um alerta: um dia a casa cai. Você pode mentir durante muitos anos, você pode mentir durante muitas estações, mas um dia a casa vai cair e você vai ficar envergonhado, você vai ficar como mentiroso, você vai passar vergonha. Eu conheço pessoas que mentiram tanto e a gente descobriu, mas a gente perdoou aquela situação, aquelas pessoas, que as pessoas não quiseram nem voltar para a igreja, tamanha vergonha que elas sentem. Não, fulano, pode vir, já passou, nós já perdoamos, vem. Não volta, porque o orgulho não deixa, porque ficaram envergonhadas, porque o diabo colocou ali aquela vergonha. Quando encontra com alguém na rua, atravessa a rua. Por causa de quê? Por causa da mentira. Esse é um veneno que você tem que tirar do seu prato. Vamos tirar do nosso prato? Vamos lá? Qual é o prato que você mais gosta? É um frango com quiabo? Igual o Jorge? É uma sopa de lentilhas? É o quê? O que você gosta? É o arroz doce da pastora?
Não deixa cair veneno não, tira, vamos lá, 1, 2 e sai. O último veneno que eu queria trazer aqui nessa manhã está em Provérbios capítulo 6, dos versículos 16 a 19. E eu já encerro. Provérbios 6, dos versículos 16 e 19, e eu quero ver qual é o veneno, se você consegue descobrir qual é o veneno. Provérbios 6, dos versículos 16 a 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Qual é o pior de todos esses? O último. Todos são ruins, tem nenhum bom aqui. Mas o Senhor, Ele é tão claro. O escritor de Provérbios, ele foi tão claro: olha, tem 6 coisas que o Senhor detesta, mas a sétima ele não aceita. Pessoas ou testemunhas que provocam discórdia entre irmãos. Isso não pode existir na vida de um cristão. Uma pessoa não pode ser declarada cristã se ela provoca discórdia. Porque cristão significa pequeno Cristo, e todos nós somos pequenos Cristos. E nós estamos ligados em Cristo Jesus, e Ele nos ensinou o amor, Ele nos ensinou a amar. E quando alguém fala de alguém, quando alguém submete uma palavra no ouvido de alguém, ou através do WhatsApp, ou através de caras e bocas, ou através de qualquer outra coisa, está semeando a discórdia. Essa pessoa não pertence ao corpo de Cristo. Deus está mandando te dizer que te detesta. Ah, não, pastor, lê de novo aí, porque Deus é amor, Deus é justiça. Ele é amor, mas Ele é justiça. Eu quero dizer para você que Provérbios 6, versículo 19, ele está dizendo que Ele detesta a testemunha falsa que espalha mentiras e que provoca discórdia entre irmãos. Se nem no mundo lá fora deve haver discórdia, imagina dentro da casa do Senhor. E quando eu falo casa, eu não falo igreja, eu falo na célula, eu falo numa amizade, eu falo numa situação. Se tem alguém que está falando mal de alguém que você conhece para você, você tem todo o direito de repreender e falar assim: olha, a Bíblia vai dizer que o Senhor detesta quem provoca discórdia. Você já procurou o irmão e já orou com ele? Você já percebeu que ele não está bem esses dias? Por que a gente não para e vamos orar por ele, ao invés de falar mal dele? Isso é muito feio, sabia? Está na hora de levantar homens e mulheres assim, com coragem, e você tem toda a autoridade para repreender quem provoca discórdia. Observe bem, a maioria das pessoas que provocam discórdias, elas sempre procuram outros insatisfeitos. Um insatisfeito, ele sabe aonde ele mexe, ele sabe aonde ele entra. Por que a discórdia dele não é trazida para o seu líder, não é trazida para a sua pastora, para o seu pastor? Porque sabe onde entra, porque da maneira que vem, vai voltar bonito para casa. Aí ele procura um outro insatisfeito, aí procura um outro, e vão se juntando. Olha, a palavra de Deus para vocês, isso aqui não é profecia do caos. Eu não desejo isso. Eu quero dizer aqui que eu amo todas as minhas ovelhas, mas eu quero dizer que você precisa parar com isso urgente.
porque eu já vi pessoas se dando muito mal com isso. A irmã de Moisés, ela ficou leprosa. Eu já vi pessoas perdendo a vida. Eu já vi Deus, sabe, Ele tanto eleva quanto Ele abate. Se torne um cristão de verdade. Quando você falar em autenticidade, mostre primeiro que você é autêntico e não os outros precisam ser. Seja autêntico na palavra de Deus, amando os seus irmãos, principalmente aqueles que amam você, que dobram o joelho por você, que cuidam dos seus filhos e das suas filhas. Vocês deviam ser gratos por ter alguém que lembre e ama a tua família. A pessoa que não é apaziguadora é a pessoa que usa a língua para botar lenha na fogueira. E aí começa a aumentar o incêndio. Mas nessa manhã, agora que nós entendemos o que pode nos envenenar, nós vamos juntos pedir ao Espírito Santo que guarde as nossas emoções. Eu aprendi isso hoje na classe. Guarde as nossas emoções e nos encha de coragem para tomar atitudes que gerem palavras de vida, palavras de esperança, palavras de vitória na nossa família, no nosso irmão, no nosso trabalho, no nosso ministério. Se coloca de pé, irmão. Você que está em casa, louve com a gente. Eu separei esse louvor com muito amor e carinho para você que está recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, nós amamos você. Se você sentiu que o Espírito Santo, ele te chamou para um particular, está na hora de você mudar e falar assim: Pai, eu quero ser um cristão autêntico de verdade.